Olá, boa tarde. Eu me chamo Rafaela Rosa, sou professora de Direito Ambiental aqui da nossa escola, a SMAF-RS, e agora vou trabalhar com vocês resolução de uma questão de direito ambiental, que foi objeto de prova no concurso do TRF3 de 2018. Era uma questão relacionada a princípios. Enunciado da questão nos perguntava: a respeito dos princípios que sustentam o direito ambiental brasileiro, é correto afirmar. Princípios em direito ambiental, a maioria deles tem previsão ou em convenções, ou nos tratados, ou nos textos legais brasileiros. Quase todos estão contemplados de forma positivada, o que facilita muito a análise da questão. Então, vamos lá. Na alternativa A, falava: o princípio do desenvolvimento sustentável envolve substituição de uma expansão quantitativa por uma melhoria qualitativa como um caminho para o progresso, que integre proteção ambiental com desenvolvimento econômico, e expressamente consignava que a proteção ambiental alinhada ao desenvolvimento econômico tinha caráter intergeracional, ou seja, que era para benefício das presentes e das futuras gerações. A assertiva está correta e a linguagem utilizada é muito similar ao enunciado no princípio 3 e 4 da Agenda 21, da Declaração Rio 92. Então, esta é a opção correta. Agora, vamos entender por que as outras alternativas estão incorretas, estão erradas, o que também é um material de estudo muito produtivo. Na alternativa B, vinha enunciado o princípio do usuário pagador. Falava a assertiva: o princípio do usuário pagador pressupõe uma prática ilícita daquele que utiliza um bem ou recurso ambiental. Aqui, na expressão ilícita, já vem um erro da assertiva, sendo possível a exigência de pagamento quando houver o cometimento de faltas ou infrações. Não é esse o enunciado do usuário, do princípio do usuário pagador. O usuário pagador não pressupõe nenhuma atividade ilícita, não é uma punição, é uma contribuição, é algum pagamento relacionado de forma independente à ilegalidade daquele que é usuário de um bem ou recurso ambiental. Ele tem previsão expressa na Política Nacional do Meio Ambiente, ele está lá no artigo 4º, inciso 7º da Lei 6938, perdão, de 81. Então, esse enunciado aqui diz mais respeito ao poluidor pagador e não ao usuário pagador. Então, essa alternativa está errada, equivocada. Vamos ao enunciado da letra C. O princípio da precaução, nomina como precaução, disposto no artigo 225 da Constituição Federal, impõe ao poder público a obrigação de controlar atividades de risco que importem em ameaças de danos irreversíveis e conhecidos pela ciência. Aí é que vem o erro da assertiva: sendo liberada a atividade se não houver prova do prejuízo. O princípio da precaução, diferentemente do princípio da prevenção, ele diz respeito àquelas condutas em que ainda não há um total conhecimento científico dos malefícios, das consequências que elas podem provocar. Então, aqui o erro está relacionado a pretensão de chamar de precaução a certeza científica, quando precaução pressupõe justamente uma incerteza científica. Nós temos o princípio da precaução previsto também, por exemplo, na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, também na Carta na Rio 92, Declaração, é o princípio 15, e o princípio 15 diz expressamente: quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta não é óbice para se adiarem medidas, né, eficazes em função de custos para impedir a degradação ambiental. Então, a falta de certeza científica não obsta uma atuação precaucional. Temos no princípio 15, temos na Convenção Quadro, e essa assertiva, portanto, está equivocada porque ela pressupõe um conhecimento científico de todas as consequências que envolvem aquela atividade. Não é esse o princípio da precaução. Por fim, na linha D, vinha a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938, de 81, obriga a reparação de danos, fala, então, sobre a responsabilidade para a reparação dos danos causados por poluidores, a fauna, a flora e o meio ambiente, exceto em caso de prejuízo causado pela atividade nuclear, devendo ser comprovada a culpa em sua conduta. Aqui a alternativa falava numa exigência de culpa.
não é, e está equivocada, porque não é dessa maneira que a Política Nacional de Meio Ambiente dispõe. O texto legal, artigo 14, parágrafo 1º, é expresso em consignar, e a jurisprudência dos nossos tribunais, principalmente das cortes superiores, endossa que a responsabilidade civil por danos ambientais, ela é objetiva. Inclusive, a responsabilidade por danos nucleares também é objetiva, ela não é uma exceção, ela está lá prevista no artigo 21, inciso 23, então aqui está equivocada porque ela faz uma exigência de demonstração de culpa. Nós temos, inclusive, esse tema, o tema 681 no STJ, que chancela que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, é baseada na teoria do risco integral, e o nexo causal é um fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato. Então, temos a jurisprudência também corroborando, confirmando o texto do artigo 14, parágrafo 1º da Política Nacional de Meio Ambiente. Espero ter ajudado, me encontro com vocês na sala de aula e bons estudos a todos.